O que a gente vai dar uma parcial dessa votação, entra no TV Ponta Verde SBT agora no YouTube e vote na enquete que está exclusivo para o pessoal do YouTube agora, tá bom? A Polícia Federal está cumprindo mandados na Assembleia Legislativa e no Palácio do Governo do Estado de Alagoas desde o começo da manhã de hoje, viu? Vamos saber os detalhes agora com a Ita Marques. Como é que tá a situação por aí, minha querida? Oi, Fabão, a gente permanece aqui, na sede do Palácio do Governo, no centro de Maceió, para trazer qualquer atualização acerca desse caso. O que foi que a gente falou na nossa última entrada ao vivo aqui no Plantão Alagoas? Que a candidatura do Paulo Dantas, apesar da suposta prática de alguns crimes, permanece regular, ele permanece candidato à reeleição ao governo de Alagoas. A gente vai conversar agora com o Gustavo Ferreira, que é advogado eleitoral, para trazer todos esses esclarecimentos, o que é que a lei e o direito realmente diz acerca desse caso que é bem delicado, né? Gustavo, bem-vindo, boa tarde. Então é isso, né? Assim, apesar desses crimes que estão sendo apurados, que supostamente teriam sido praticados pelo Paulo Dantas, isso tudo está sendo investigado ainda, mas ele é candidato sim até o momento, vai concorrer. Sim, boa tarde a todos. Ele é candidato regularmente, não há nenhum impedimento à candidatura dele. É importante deixar claro que esse afastamento é um afastamento temporário, determinado pela Justiça para a produção de provas. É um afastamento cautelar para que quem está exercendo o cargo, e ele está no cargo do governador, não possa interferir nessa produção de provas. Pode ser, inclusive, que ao final desse afastamento, ao final do processo todo, né, com as provas produzidas, com depoimentos colhidos, se entenda que o governador Paulo Dantas é inocente e que talvez uma terceira pessoa que seja efetivamente culpada. Então, esse afastamento é apenas uma medida preventiva para garantir a produção de provas, não interferindo nos direitos políticos dele. Mas até o dia 30 de outubro, há aí alguns dias pela frente. Essa decisão de que ele permanece candidato, que a candidatura é regular, isso não? Eu acredito que não, porque, explico, o processo judicial brasileiro ele tem ritos, tem fases, tem a apresentação de defesa, tem a oitiva de testemunhas, tem a produção de provas e isso não se resolve em 2 meses, 3 meses. E ainda que se resolva, aí vamos para o direito eleitoral, é posterior ao registro de candidatura dele, é posterior às eleições. Então, o entendimento hoje do TSE vamos imaginar que surge inelegibilidade agora, posterior à data da eleição, ao registro de candidatura. Ela vai valer daqui para frente. Ela não afeta o passado. Então, essa eleição, nós vamos imaginar de ver uma condenação. Para essa eleição não produz efeito, produzirá para as eleições futuras de impedir uma elegibilidade. Mas para esse processo, não, porque o prazo ao primeiro turno das eleições já aconteceu, inclusive. O vice-governador José Vanderlei já foi determinado que ele tem que assumir, mas ele foi eleito deputado estadual. Como é que fica essa situação? A pergunta é excelente, Ita, porque no caso, se fosse antes das eleições, nos 6 meses anteriores à eleição, primeiro turno, sem primeiro turno, se ele assumisse, ele não poderia ser candidato a deputado estadual. Mas como o afastamento aconteceu agora, depois do primeiro turno, ele vai poder assumir como governador em exercício, sem interferir no cargo que ele obteve como deputado estadual. E aí, em 1º de fevereiro, que é quando assumem os deputados estaduais, ele vai poder assumir normalmente como deputado estadual e exercer seu mandato. Ótimo, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Fábio, essa determinação de afastamento do governo de Alagoas do Paulo Dantas é de 180 dias. A gente já sabe que a determinação é que o José Vanderlei, o vice-governador, quem assuma agora. Aí você me pergunta, mas Ita, se porventura o Paulo Dantas, que é candidato à reeleição, ele for eleito, esse prazo de 180 dias, que dá aproximadamente 6 meses, ultrapassa o atual mandato. Então, neste caso, o advogado Gustavo Ferreira estava me explicando que a lei diz o seguinte: caso ele seja eleito, ele é nomeado em janeiro, mas aí quem assume é o vice-governador eleito junto com ele para esperar aí esse prazo dos 180
80 dias serem cumpridos. A gente vai ficar acompanhando todo esse caso, aqui na TV Ponta Verde também, à noite tem telejornal, então é claro que qualquer ação, esse é o fato do dia, a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom, Fabão? Muito obrigado, Ita, esclarecendo aí, trazendo todas as informações aí, com o doutor Gustavo, a respeito do que acontece, né? Desse afastamento que pegou muitas e muitas pessoas de surpresa aqui no estado de Alagoas e em todo o Brasil, a respeito desses 180 dias do afastamento do governador, o Paulo Dantas. Então foi especulado quem assumiria, o porquê disso, o porquê daquilo outro, e foi muito bem explicado que caso aconteça, né, em caráter definitivo aí, vai sim assumir o vice que concorre na chapa agora ao governo do estado de Alagoas, tá bom? Então, a qualquer momento a gente pode trazer, inclusive, os desdobramentos a respeito deste afastamento do governador Paulo Dantas, que inclusive está no estado de São Paulo agora, né? Ele que viajou até o estado de São Paulo para gravar aí um guia eleitoral e ter um encontro com o seu candidato à presidência da República, e isso acabou tendo aí uma reviravolta neste processo. A gente pode voltar a qualquer momento aqui no seu Plantão Alagoas. Para você